Olá, uma releitura de Edgar Allan Poe. Wilson de Castro e Mangabeira, nossos entrevistados de hoje, se reuniram para dar uma nova visão aos contos de Poe. Enquanto Wilson botou o texto do escritor americano em versos de cordel, Mangabeira fez um desenho incorporando toda a força dramática do conto O Gato Preto. O resultado desta mistura a gente confere na entrevista com Wilson de Castro e Mangabeira. Na dica de leituras, a prosa crua e límpida dos livros O Último Minuto, de Marcelo Bax, e Confidências de um Amante Quase Idiota, de Rinaldo de Fernandes. Agora a gente conversa com Wilson de Castro e Mangabeira. Wilson, bom, vocês estão lançando, você e o Mangabeira estão lançando Bichano da Besta Fera, que é uma adaptação do conto O Gato Preto do Edgar Allan Poe para o cordel. Primeira coisa, por que cordel e por que Poe? O cordel, na verdade, Maurício, é uma paixão que eu tenho desde muito cedo, né? Eu sou filho de nordestino, meus pais são cearenses, então desde muito cedo eu tive um contato muito próximo com a linguagem e com os elementos da cultura nordestina. Sempre foram muito fortes para mim. Eu sou nascido aqui em Brasília. E então, desde das músicas, o forró, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, algumas coisas que voltavam muito para a questão dos repentistas, emboladores, esse universo sempre permeou o meu imaginário. E, após algum tempo, minha mãe falava de romances, uns romancezinhos que eu costumava comprar em feiras, e eu comecei a ter um contato com isso. E começou a me despertar muito o interesse sobre aquela estrutura de leitura, antes mesmo de começar qualquer tipo de leitura na minha vida. Pela dinâmica, pelas rimas, eu achava muito interessante os poetas, os repentistas, os emboladores declamarem, né? Eles davam uma vivência aquilo que me deixava extremamente encantado, né? E eu gostava muito. Eu passei a conviver com isso. Pela minha adolescência, meio que me distanciei um pouco desses elementos, fui buscar outras coisas. E na faculdade, eu sou licenciado em letras, eu comecei a fazer um resgate disso novamente, comecei a entender de uma maneira mais didática isso, e comecei a resgatar, pesquisar e comecei a escrever. Eu achava interessante utilizar essa estrutura. E depois eu dei aula. E durante esse período que eu lecionei, eu utilizava isso como uma ferramenta didática, pedagógica, para o estímulo da leitura no jovem. Eu sempre vi isso, ao mesmo tempo em que eu queria difundir um pouco mais dos elementos da nossa cultura popular, que é uma literatura, eu acho, extremamente rica, queria também utilizá-la como uma mediação de outros títulos interessantes da literatura, talvez clássicos da literatura, que muitos deles desconheciam, muitos conhecem hoje, infelizmente. É uma maneira de tentar trazer uma ponte para que eles passem a gostar ou se interessar por esse tipo de literatura. Ao mesmo tempo que eu estou mostrando uma estrutura da nossa literatura, estou falando de uma cultura mais global, né? de um clássico da literatura, um exemplo. O Edgar Allan Poe surgiu porque eu sou extremamente apaixonado pela literatura do Edgar Allan Poe, principalmente essa questão dos contos, o precursor do romance policial, da coisa do suspense,